Em sua mansão de luxo no Morumbi, Caio Drummond acordou com uma dúvida que o corroía por dentro. Sua bela noiva da alta sociedade o olhava com impaciência enquanto planejava gastos exorbitantes. Um acidente inesperado revelaria a verdade sobre quem o cercava e mudaria sua vida para sempre. Antes de começar esta história emocionante, comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo e deixe seu like para continuar nos acompanhando. Eram 7h30 da manhã, quando o despertador de luxo importado da Suíça tocou no quarto principal da mansão Drummond. Caio, de 32 anos, se levantou lentamente em sua cama de 2 metros, com lençóis de 1000 fios. Através dos amplos vitrais que davam para o jardim, os primeiros raios de sol iluminavam um dia que mudaria sua vida para sempre. Já acordou, meu amor. Letícia apareceu na soleira da porta, envolta em um exclusivo conjunto de seda vermelha, que combinava com seu batom. O aroma do seu perfume francês de $400 inundou o quarto. Lembre que hoje temos encontro com o organizador de casamentos mais disputado da cidade. Caio suspirou enquanto passava a mão pelo cabelo perfeitamente cortado. Havia algo no sorriso de Letícia que não chegava aos olhos. Não podemos adiar? Perguntou, sentindo um nó no estômago. A fusão com a Rivera Empreendimentos está me esgotando. Letícia franziu o senho, enrugando a testa recém-aplicada com botox. Já adiamos 3 meses, Caio. Você não quer se casar comigo? Antes que ele pudesse responder, bateram suavemente na porta. Era Marina, a funcionária doméstica que trabalhava na mansão havia 5 anos. Vestia um simples uniforme cinza com avental branco e mantinha o olhar baixo enquanto entrava com o café da manhã. Com licença, senhor, murmurou com voz suave. Trouxe o suco de laranja espremido na hora e as torradas integrais como o senhor gosta. Obrigado, Marina, respondeu Caio, notando como a moça colocava a bandeja com cuidado sobre a mesinha auxiliar. Letícia revirou os olhos. Meu Deus, Marina, você não pode esperar a gente terminar de conversar, disse com desdém. E troque esses lençóis hoje mesmo. Já tem pelo menos 2 dias. Marina assentiu sem levantar a vista, mas Caio não deixou passar o leve tremor em suas mãos. Não é preciso falar assim com ela, interveio com firmeza. Marina só está fazendo o trabalho dela. Como queira. Letícia agitou a mão com indiferença enquanto checava o celular de última geração. A aliança que escolhi custa R$220 mil e você nem me disse se gostou. Foi naquele exato instante que algo clicou na mente de Caio. 3 anos de relacionamento e ele nunca tinha visto Letícia se preocupar com alguém que não fosse ela mesma. A dúvida que o atormentava havia meses cristalizou em uma ideia descabida. Você realmente me ama ou ama meu dinheiro? As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse detê-las. O rosto de Letícia se transformou, primeiro em choque, depois em indignação calculada. Como pode me perguntar uma coisa dessas? Sua voz tremeu teatralmente. Depois de tudo que já vivemos juntos. Marina se esquivou discretamente do quarto, mas não antes que Caio notasse algo em seus olhos. Era compaixão. Naquela tarde, durante uma reunião com seu melhor amigo e médico pessoal, Gonçalo, Caio compartilhou o plano. Você está completamente louco, disse Gonçalo, ajustando os óculos enquanto revisava os resultados do último check-up de Caio. Fingir uma paralisia temporária para provar se sua noiva te ama de verdade. Serão apenas 2 semanas, insistiu Caio, batendo nervosamente os dedos na escrivaninha de mogno. Vou dizer que tive um acidente na academia, uma lesão temporária na coluna. Quero ver quem está realmente do meu lado por mim, não pelo meu patrimônio. Gonçalo balançou a cabeça. Tecnicamente eu não estaria violando nenhum código ético se simplesmente ficar quieto sobre sua farsa, murmurou. Mas isso vai terminar mal, te aviso. Às 18h15 tudo estava preparado. Gonçalo ligou para Letícia com voz grave, explicando que Caio havia sofrido um acidente durante o treino. Paralisia temporária da cintura para baixo, disse ele. Vai precisar de cuidados constantes por pelo menos 2 semanas. A reação de Letícia foi instantânea e dramática.
Ela chegou ao hospital privado onde Caio estava internado com os olhos vermelhos de um choro que parecia calculado. Vestia um conjunto preto que parecia mais adequado para um ensaio fotográfico do que para visitar um enfermo. "Meu amor", exclamou, jogando-se sobre a cama hospitalar. "Não acredito. O que vamos fazer agora?" Caio, interpretando seu papel à perfeição, tomou sua mão com expressão abatida. "O médico diz que é temporário, mas vou precisar de ajuda com tudo", disse. "Com absolutamente tudo." Viu um lampejo de horror cruzar os olhos de Letícia. "Claro, meu bem", respondeu ela, embora sua voz tivesse perdido o entusiasmo. "Vou estar com você em todo momento." Mas naquela mesma noite, quando Caio foi transferido para a mansão, Letícia já tinha uma desculpa. "Preciso coordenar o cancelamento dos compromissos com os fornecedores do casamento", explicou enquanto aplicava creme hidratante de R$ 600 nas mãos. "Contratei enfermeiras, mas só podem começar amanhã. Você se vira esta noite?" Foi então que Marina, que havia permanecido nas sombras, deu um passo à frente. "Posso cuidar dele esta noite, senhorita", ofereceu com voz firme, mas respeitosa. "Minha avó ficou acamada por 3 anos. Sei como atender alguém nessa condição." Letícia pareceu aliviada, quase grata por ter uma desculpa para ir embora. "Perfeito, te pago hora extra", disse, embora todos soubessem que seria Caio quem pagaria. "Te ligo amanhã, meu amor." O beijo que deixou na testa de Caio foi tão leve quanto insincero. Quando a porta principal se fechou atrás de Letícia, um silêncio incômodo invadiu o quarto. Caio observou Marina, que organizava meticulosamente os medicamentos falsos que Gonçalo havia receitado. "Você não precisa fazer isso", disse ele, sentindo uma pontada de culpa. "Posso chamar outra pessoa." Marina o olhou diretamente pela primeira vez em 5 anos. Seus olhos castanhos, quentes e sinceros, contrastavam com a frialdade calculada de Letícia. "Faço porque quero, senhor", respondeu com uma dignidade que o deixou sem palavras. Ninguém merece ficar sozinho quando sofre. Havia algo em sua voz, na maneira como suas mãos calejadas pelo trabalho duro acomodavam os travesseiros com delicadeza, que provocou um nó na garganta de Caio. Pela primeira vez em anos, alguém o via como pessoa, não como conta bancária. E naquela noite, enquanto fingia dormir, escutou Marina falar suavemente pelo celular. "Mãe, vou chegar tarde em casa. O senhor Caio precisa de mim. Não, não é pelo dinheiro. Ninguém merece sofrer sozinho, nem mesmo os ricos." Foi naquele momento que Caio compreendeu que seu plano poderia revelar muito mais do que havia antecipado. E enquanto a lua iluminava o quarto, uma lágrima silenciosa rolou por sua bochecha. A prova havia começado, mas ele já havia descoberto uma verdade que mudaria seu coração para sempre. O relógio de parede importado da Alemanha marcava 8h45 quando os primeiros raios de sol se filtraram pelas cortinas de seda egípcia no quarto principal. Caio estava acordado desde as 6, preso na farsa que ele mesmo havia criado. Durante a noite, havia precisado manter a compostura cada vez que Marina entrava silenciosamente para verificar se precisava de algo, resistindo ao impulso de confessar o engano quando a via exausta, mas determinada a cuidá-lo. O som de saltos ressoando sobre o mármore italiano do corredor anunciou a chegada de Letícia. Ela entrou como um redemoinho perfumado, vestida com um terno de R$ 6.000 e joias que brilhavam ostensivamente sob a luz da manhã. "Bom dia, meu amor", saudou, mantendo uma cautelosa distância da cama. "Como foi a noite?" Antes que Caio pudesse responder, Letícia se virou para Marina, que preparava discretamente uma bandeja com o café da manhã. "Por que a enfermeira profissional que contratei não está aqui?" perguntou com irritação mal contida. Marina, com olheiras visíveis sob os olhos, mas a postura ereta, respondeu com calma. "Ligou há meia hora, senhorita. Disse que chegaria atrasada por causa do trânsito na Marginal." Letícia bufou e tirou o celular de última geração. "Incrível. Estamos pagando R$ 2.000 por dia e ela nem é pontual." Caio observou a cena com interesse renovado. Nos 5 anos em que Marina trabalhava para ele,
Nunca havia realmente a observado. Seus movimentos eram eficientes, mas gentis. Sua presença constante, mas discreta. Agora notava os pequenos detalhes. Como ela havia memorizado exatamente a quantidade de açúcar que ele gostava no café. Como havia colocado o jornal dobrado precisamente na seção de economia que ele lia toda manhã. Obrigado por ter ficado a noite toda, Marina, disse Caio, surpreendendo tanto a funcionária quanto Letícia com a sinceridade em sua voz. Marina esboçou um pequeno sorriso rapidamente contido. Não há nada a agradecer, senhor. Letícia entrecerrou os olhos, detectando algo diferente na troca. Bom, pode ir descansar, ordenou com um gesto displicente. A enfermeira se encarrega agora. Prefiro que Marina fique, interveio Caio com firmeza. Me sinto confortável com os cuidados dela. Um silêncio tenso invadiu o quarto. Letícia piscou 3 vezes, processando o que acabara de ouvir. Como queira, concedeu finalmente, verificando o relógio de platina com diamantes. Tenho um compromisso com Carol no spa às 10. Impossível cancelar. Estou esperando há 1 mês por esse tratamento exclusivo. Caio assentiu lentamente. Primeiro dia de sua suposta paralisia e Letícia já priorizava um tratamento de beleza. Claro, entendo, respondeu, estudando cuidadosamente sua reação. A saúde vem primeiro. Um lampejo de alívio cruzou o rosto perfeitamente maquiado de Letícia. Sabia que entenderia, meu amor, sempre tão compreensivo. Inclinou-se para beijá-lo superficialmente na bochecha. Volto para o almoço, talvez. Quando a porta se fechou atrás dela, Marina continuou arrumando silenciosamente o quarto. Caio a observou por vários minutos, notando o cuidado com que tratava seus pertences, até os mais insignificantes. Posso te perguntar uma coisa, Marina? Disse finalmente. Ela parou, surpresa com a iniciativa de conversa. Claro, senhor. Por que ficou ontem à noite? Poderia ter esperado a enfermeira profissional. Marina pareceu considerar a pergunta com seriedade. Minha mãe sempre diz que dinheiro não compra o cuidado verdadeiro, senhor, respondeu, enquanto acomodava meticulosamente os travesseiros. Uma enfermeira pode conhecer os procedimentos, mas não conhece seus hábitos, o que lhe dá conforto. E em momentos difíceis, esses pequenos detalhes fazem a diferença. Algo na simplicidade profunda de sua resposta tocou uma fibra esquecida em Caio. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com seu conforto? Não com sua fortuna. Às 11h20 o interfone tocou. Era Gonçalo, que entrou no quarto com sua maleta médica, interpretando perfeitamente seu papel na farsa. Bom dia, Caio, saudou profissionalmente enquanto fechava a porta. Como está nosso paciente hoje? Marina se dispôs a sair para dar privacidade a eles, mas Caio a deteve. Pode ficar, Marina. Confio em você. As palavras saíram naturalmente e só depois de pronunciá-las, Caio percebeu a verdade que continham. Ele realmente confiava nela, mais do que em muitas pessoas do seu círculo social. Gonçalo arqueou uma sobrancelha, mas prosseguiu com o falso exame médico. Quando terminou, pronunciou o diagnóstico ensaiado. A paralisia persiste, mas vejo bons sinais. Com terapia adequada você pode recuperar a mobilidade em aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. A voz de Letícia ecoou da porta. Ela havia voltado inesperadamente, com o cabelo perfeitamente penteado, e uma expressão de preocupação que não alcançava seus olhos. Não pode ser menos tempo, doutor. Gonçalo manteve sua compostura profissional. A coluna vertebral não é algo com que se deva brincar, senhorita. 2 semanas é um prognóstico otimista. Caio observou como o rosto de sua noiva se transformava sutilmente, calculando os inconvenientes que essa situação lhe causaria. Temos o jantar beneficente dos Andrade neste fim de semana, comentou Letícia, como se comparecer a um evento social fosse mais importante do que a saúde do prometido. Todo mundo vai estar lá. Você pode ir sem mim, sugeriu Caio, observando atentamente sua reação. Mas investimos R$ 45.000 nos nossos trajes combinados, exclamou ela antes de se recompor rapidamente. Quer dizer, não conseguiria me divertir sabendo que você está aqui sofrendo, meu amor. A troca foi interrompida pela chegada de Hélio Drummond, pai de Caio.
Um homem de 70 anos, com o porte distinto que só décadas de riqueza podem conferir. Apesar da idade avançada, sua presença impunha respeito imediato. Que diabos aconteceu? Demandou entrando a passos largos no quarto. Fico sabendo pela minha assistente que meu filho está paralítico e ninguém se digna a me ligar diretamente. Letícia imediatamente adotou uma postura solícita. Mas, seu Hélio, tentei contatá-lo ontem à noite, mas sua secretária disse que o senhor estava em uma reunião importante em Tóquio. O ancião ignorou o comentário e se aproximou da cama do filho, seu rosto normalmente impassível, mostrando genuína preocupação. Caio, como foi que isso aconteceu? Enquanto Caio relatava a história fabricada do acidente na academia, notou algo extraordinário. Marina, silenciosamente, havia colocado uma xícara de chá quente ao lado do pai. Exatamente como ele gostava. Preto, sem açúcar, com uma rodela de limão. Um detalhe que nem mesmo Letícia conhecia depois de 3 anos de relacionamento. Hélio tomou a xícara automaticamente, agradecendo com um aceno à funcionária. Esse simples gesto revelou a Caio mais uma faceta de Marina. Ela observava e lembrava o que era importante para cada pessoa, sem esperar reconhecimento. "O médico diz que vou precisar de cuidados constantes por 2 semanas", explicou Caio, observando as diferentes reações ao redor do quarto. Hélio assentiu com decisão. "Vou contratar a melhor equipe médica", declarou sacando o celular. "Já me encarreguei disso, seu Hélio", interveio Letícia rapidamente. "Tenho tudo sob controle." O ancião a avaliou com olhar crítico. "E como vai conciliar isso com sua agenda social cheia, querida?" Perguntou com um tom que sugeria que já conhecia a resposta. Letícia empalideceu levemente. "O bem-estar de Caio é minha prioridade absoluta", respondeu com firmeza ensaiada. "Claro que tenho compromissos que não posso cancelar sem consequências para a imagem da empresa, como o senhor vai entender." Hélio emitiu um som que poderia ser interpretado como uma risada seca. "Claro", replicou com ironia mal velada. "A imagem da empresa." Marina, percebendo a tensão crescente, discretamente começou a se retirar. Hélio anotou. "Você é Marina, certo?" perguntou, surpreendendo a todos. "A filha de Dona Ivana, que trabalhou para nossa família por 20 anos. Marina assentiu, claramente surpresa por ser reconhecida. "Sim, senhor. Minha mãe sempre fala com muito respeito da família do senhor." Hélio assentiu com aprovação. "Dona Ivana foi a única pessoa, além da minha falecida esposa, que soube cuidar desta casa como um lar, não como um museu." Virou-se para o filho. "Se precisar de alguém em quem confiar plenamente durante a recuperação, ela seria minha recomendação." As palavras do patriarca caíram como uma bomba no quarto. Letícia mal conseguiu disfarçar a indignação. "Seu Hélio, já contratei profissionais qualificados. Marina tem suas próprias responsabilidades na casa." "Posso fazer as 2 coisas", interveio Marina com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Imediatamente baixou o olhar. "Se o senhor Caio preferir assim, claro." A decisão tomou forma na mente de Caio com clareza cristalina. "Quero que seja Marina quem coordene meus cuidados", declarou, sabendo que estava elevando as apostas no próprio jogo. "Confio no julgamento dela." O rosto de Letícia se transformou em uma máscara de frustração mal contida, enquanto Hélio sorria com aprovação mal disfarçada. "Perfeito", concluiu o ancião. "E agora, se me dão licença, preciso conversar com meu filho em particular." Quando todos abandonaram o quarto, Hélio se sentou ao lado da cama, estudando o filho com o olhar penetrante que havia intimidado centenas de executivos ao longo de 4 décadas. "O que você está tramando de verdade, Caio?" perguntou diretamente. "Te conheço desde que nasceu. Você não está paralítico." O choque deixou Caio momentaneamente sem palavras. Seu pai sempre havia sido perspicaz, mas isso superava todas as expectativas. Hélio sorriu com astúcia. "Você moveu levemente o pé quando Letícia mencionou o jantar dos Andrade." Um espasmo de irritação, suponho. Encurralado, Caio decidiu confiar no pai. Explicou o plano, a dúvida sobre os verdadeiros sentimentos de Letícia,
Sua necessidade de saber quem estava realmente ao seu lado por ele, não pelo dinheiro. Para sua surpresa, Hélio não o repreendeu. Em vez disso, uma sombra de tristeza cruzou seu rosto curtido. Sua mãe fez o mesmo comigo, sabia? Revelou com voz baixa. Antes de aceitar meu pedido de casamento, fingiu que a família havia perdido temporariamente a fortuna. Desapareci imediatamente da vida dela, como todos os pretendentes, exceto um. Não sabia disso, murmurou Caio, imaginando sua refinada mãe executando um plano semelhante. Há muito que você não sabe sobre ela. Hélio suspirou. Era extraordinária, não pela beleza ou pela família, mas pela capacidade de ver a alma das pessoas. Fez uma pausa significativa. Como a sua Marina. Ela não é minha Marina, corrigiu Caio automaticamente, sentindo um inexplicável calor nas bochechas. Hélio o olhou com uma mistura de diversão e sabedoria. Ainda não, respondeu simplesmente. Vou topar o seu jogo, filho. Mas lembre que mentiras, mesmo bem-intencionadas, têm consequências. Quando o pai se foi, Caio ficou mergulhado em pensamentos contraditórios. A comparação com sua mãe, uma mulher que sempre havia admirado pela integridade e perspicácia, o havia afetado profundamente. Estaria realmente buscando a verdade ou simplesmente justificando uma intuição que já tinha sobre Letícia? Suas reflexões foram interrompidas por uma batida suave na porta. Era Marina, com uma bandeja de almoço meticulosamente preparada. Com licença, senhor, disse, entrando com passo decidido. Preparei sopa de legumes e frango assado com ervas, como o senhor gosta. Enquanto colocava a bandeja sobre a mesinha auxiliar, Caio notou que suas mãos tinham pequenas queimaduras recentes. O que aconteceu com suas mãos? Perguntou com genuína preocupação. Marina pareceu surpresa com a pergunta e escondeu instintivamente as mãos. Não é nada, senhor. Um pequeno acidente na cozinha. Deixa eu ver, insistiu ele, esquecendo por um momento a suposta paralisia. Relutante, ela estendeu as mãos. Caio as tomou com delicadeza, examinando as pequenas marcas avermelhadas. Você deveria colocar alguma coisa nessas queimaduras, disse com suavidade. Por que não usou luvas? A senhorita Letícia queria que o almoço estivesse pronto imediatamente, explicou Marina, retirando as mãos com gentileza. Não havia tempo. Algo na simplicidade de sua explicação, na ausência total de ressentimento em sua voz, comoveu Caio como nada havia feito em anos. Essa mulher, que ele havia visto todos os dias durante 5 anos sem realmente vê-la, aceitava as pequenas injustiças com uma dignidade que fazia parecer triviais os problemas do mundo ao qual ele pertencia. A partir de agora, você sempre vai usar luvas na cozinha, disse com firmeza. É uma ordem. Pela primeira vez, ele viu Marina sorrir completamente, sem se conter. Era um sorriso que transformava seu rosto, iluminando seus olhos com uma calma que nenhuma joia das que Letícia entesourava poderia igualar. Como o senhor mandar, respondeu ela. E havia um tom diferente em sua voz, algo próximo da cumplicidade. Enquanto Marina se retirava discretamente, Caio contemplou sua própria vida com uma clareza dolorosa. Havia passado 32 anos rodeado de luxo e privilégios, e mesmo assim, nunca havia valorado realmente o que significava o cuidado genuíno, o tipo de atenção que não se comprava com todo o seu dinheiro. A prova que havia criado para Letícia estava revelando verdades muito mais profundas do que havia antecipado. E enquanto a tarde avançava, notou que pela primeira vez em anos não estava olhando as notificações do celular nem a flutuação das ações na bolsa. Estava simplesmente esperando o momento em que Marina voltaria a entrar por aquela porta. A mansão Drummond brilhava sob a luz do amanhecer, seus vitrais refletindo o sol nascente como diamantes gigantes. Eram 6h10 da manhã do terceiro dia da farsa, e Caio contemplava o teto do quarto, incapaz de conciliar o sono. Os acontecimentos das últimas 48 horas se repetiam em sua mente como um filme em loop. O som da porta se abrindo suavemente interrompeu seus pensamentos. Ele esperava ver Marina, mas em seu lugar apareceu Letícia,
surpreendentemente cedo e já perfeitamente arrumada, com um vestido de grife cor esmeralda que realçava sua figura escultural. "Bom dia, meu amor", saudou com um sorriso calculado. "Quis te surpreender vindo cedo hoje." Caio notou o jornal enrolado sob o braço dela e a xícara de café na mão. Era a primeira vez em 3 anos que Letícia lhe trazia o café da manhã. "Bom dia", respondeu observando-a com curiosidade renovada. "Não te esperava tão cedo. Tenho pensado muito", disse ela, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. "Não tenho sido a noiva que você merece nessa situação difícil." Havia algo ensaiado em seu tom, uma preocupação que não alcançava os olhos. Caio aceitou a xícara que ela lhe oferecia e deu um gole tentativo. Estava extremamente doce, praticamente intragável. Letícia jamais havia prestado atenção em como ele gostava do café. "Obrigado por ter vindo", disse deixando a xícara discretamente sobre a mesinha de cabeceira. "Seu pai me fez ver que estive preocupada demais com eventos sociais", continuou ela, cruzando elegantemente as pernas. "Por isso cancelei alguns compromissos, até o jantar dos Andrade." Caio conteve a surpresa. O jantar beneficente dos Andrade era o evento social mais importante do ano. Uma oportunidade que Letícia vinha antecipando havia meses para se misturar à elite empresarial e aparecer nas revistas de sociedade. "Sério, não era necessário cancelar tudo." "Insisto", interrompeu ela, colocando sua mão perfeitamente manicurada sobre a dele. "Além disso, estive pesquisando sobre as melhores terapias para sua condição. Há um centro de reabilitação exclusivo em Gramado que poderíamos considerar." Enquanto Letícia detalhava entusiasticamente os custosos tratamentos e a possibilidade de contratar especialistas internacionais, Caio notou um movimento na porta. Marina havia aparecido discretamente, mas ao ver a cena íntima, recuou em silêncio. Algo em sua expressão, uma mistura de surpresa e talvez decepção, causou uma inexplicável desconforto em Caio. "Está me ouvindo, Caio?" A voz ligeiramente irritada de Letícia o trouxe de volta. "Estou dizendo que poderíamos ir a Gramado assim que os médicos autorizarem sua transferência. Seu jatinho particular pode ser equipado com aparelhos médicos. Agradeço sua preocupação, mas prefiro me recuperar aqui em casa", respondeu ele, pensando em Marina e nos cuidados insubstituíveis dela. "Gonçalo diz que estou progredindo bem." O rosto de Letícia se tensou imperceptivelmente. "Como queira, meu amor. Só estou tentando te oferecer o melhor." A conversa foi interrompida pela chegada de Hélio Drummond, que entrou no quarto com passo decidido. Apesar dos 70 anos, sua presença continuava imponente, o terno cinza perfeitamente cortado, realçando sua figura ainda atlética. "Bom dia", saudou avaliando a cena com olhos experientes. "Vejo que está em boas mãos, filho." Letícia se levantou imediatamente, adotando uma postura diferente. Seu Hélio estava justamente comentando com Caio as opções de tratamento que pesquisei. O ancião assentiu distraidamente, sua atenção fixada na xícara de café intacta. Como se houvesse sido convocada telepaticamente, Marina apareceu na porta com uma bandeja. Seu uniforme cinza estava impecavelmente passado, o cabelo preso em um coque simples. Parecia ter hesitado ao ver o quarto cheio de gente. "Com licença", murmurou. "Trouxe o café da manhã, mas posso voltar mais tarde." "Pode entrar, Marina", interveio Hélio com um sorriso caloroso. "Meu filho precisa se alimentar direito." Letícia observou com expressão tensa, enquanto Marina colocava a bandeja sobre a mesinha auxiliar. O contraste era evidente. Torradas perfeitamente douradas, ovos mexidos no ponto, café preto com uma colher de açúcar, exatamente como Caio gostava. "Obrigado, Marina", disse Caio, sua voz suavizando-se involuntariamente. "De nada, senhor", respondeu ela, retirando discretamente a xícara de café intacta que Letícia havia trazido. Um silêncio incômodo se instalou no quarto. Letícia o quebrou consultando ostensivamente o relógio de diamantes. "Preciso ir. Tenho uma reunião com a equipe de protocolo da fundação", anunciou, inclinando-se para beijar superficialmente a bochecha de Caio.
Volto para o jantar. Reservei naquele restaurante do chefe Henrique que você tanto gosta. Pedi que preparassem algo especial para trazer. Quando Letícia se foi, Hélio se sentou na poltrona junto à janela, observando o filho com expressão pensativa. Interessante, não acha? Comentou quando ficaram sozinhos. 3 anos de relacionamento e ela não sabe como você gosta do café. Caio suspirou profundamente. Ela está tentando, pai. Claro que está, replicou o ancião com ironia mal disfarçada, justamente quando sua paralisia ameaça os planos do casamento milionário. Marina, que estava acomodando os travesseiros, pareceu se tensionar ao ouvir a palavra paralisia e o tom com que foi pronunciada. Caio notou imediatamente. Marina, pode nos deixar a sós um momento? Pediu com amabilidade. Ela assentiu e se retirou silenciosamente, mas não antes que Caio notasse uma sombra de confusão em seu olhar. Você precisa ter mais cuidado com o que diz, pai, sussurrou quando a porta se fechou. Quase nos desmascarou. Hélio descartou a preocupação com um gesto. Essa moça tem integridade demais para ficar escutando conversa dos outros, afirmou com segurança. Diferente da sua noiva, que provavelmente tem microfones escondidos nos seus abotoadouros de ouro. Está sendo injusto com Letícia, protestou Caio, embora sem muita convicção. O ancião o olhou com uma mistura de compaixão e exasperação. Sabe o que sua mãe me disse uma semana antes de morrer? Perguntou, sua voz repentinamente suave. Hélio, nosso filho tem tudo, exceto a única coisa que importa. Alguém que o ame por quem ele é, não pelo que ele tem. As palavras golpearam Caio como um soco físico. Nunca me contou isso, murmurou. Nunca encontrei o momento certo, respondeu Hélio, olhando pela janela para os extensos jardins da mansão. Ontem, quando voltei para casa, encontrei Marina na biblioteca. Na biblioteca? Perguntou Caio surpreso. O que ela estava fazendo lá? Pesquisando sobre cuidados para pacientes com lesões na coluna, explicou o pai com um sorriso significativo. Havia pegado emprestado 3 livros de medicina da sua coleção e estava tomando notas meticulosamente. Quando lhe perguntei por que não simplesmente buscava na internet, sabe o que ela me respondeu? Caio balançou a cabeça, genuinamente intrigado. Disse, a internet tem informação geral, senhor, mas o senhor Caio não é um caso geral. Preciso entender exatamente como ajudá-lo melhor. Hélio fez uma pausa significativa. Essa moça passou 4 horas do seu tempo livre estudando como cuidar de você, enquanto sua noiva pesquisava resorts exclusivos em Gramado. Um nó se formou na garganta de Caio. A imagem de Marina debruçada sobre pesados livros de medicina, tomando notas com suas mãos calejadas pelo trabalho, contrastava dolorosamente com a de Letícia, revisando catálogos de centros de luxo. Não sei o que dizer, admitiu finalmente. Não diga nada, respondeu Hélio levantando-se. Só observe. Como eu observei sua mãe durante 40 anos, me maravilhando a cada dia da minha sorte de tê-la ao meu lado. Quando o pai se foi, Caio ficou mergulhado em recordações da infância. Sua mãe, Sandra, havia sido uma mulher extraordinária, elegante sem ostentação, firme mas justa, genuinamente preocupada com o bem-estar de quem a cercava. Lembrou como ela cumprimentava pelo nome cada funcionário da mansão, como se interessava sinceramente por suas famílias, como nunca, nem uma única vez, havia tratado alguém com desdém pela posição social. Em que momento havia esquecido essas lições? Quando havia começado a valorizar mais o brilho superficial do que a profundidade de caráter? Suas reflexões foram interrompidas por uma batida suave na porta. Era Marina, que entrou com um pequeno frasco na mão. Desculpe a interrupção, senhor, disse com voz suave. Está na hora da medicação. Caio a observou enquanto ela media cuidadosamente o líquido numa colher. Agora notava detalhes que antes havia deixado passar. A delicadeza dos movimentos, a concentração nos olhos ao garantir a dose exata, a gentileza com que segurava sua cabeça para ajudá-lo a engolir. Marina, disse impulsivamente, posso te perguntar algo pessoal? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhor. Por que você trabalha aqui? A pergunta saiu mais brusca do que pretendia.
Quero dizer, você é claramente inteligente e dedicada. Poderia fazer muitas outras coisas. Marina pareceu considerar cuidadosamente a pergunta enquanto acomodava a medicação no armário. Minha mãe adoeceu há 6 anos. Começou sua voz tranquila, mas firme. Precisávamos de dinheiro para os tratamentos. A recomendação dela abriu as portas desta casa e o salário que o senhor paga permitiu que ela receba o atendimento médico de que precisa. Você poderia ter buscado outro emprego quando ela melhorou, insistiu Caio, genuinamente curioso. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Marina. Poderia, admitiu. Mas aqui aprendi muito. A senhora Sandra tinha uma biblioteca impressionante e me permitia pegar livros emprestados quando terminava minhas tarefas. A menção à mãe surpreendeu Caio. Você conheceu minha mãe? Marina assentiu. E pela primeira vez Caio viu verdadeira emoção em seu rosto. Trabalhei aqui durante o último ano de vida dela, explicou com suavidade. Ela me ensinou tudo o que sei sobre administrar uma casa assim, mas mais importante, me ensinou sobre dignidade. Dignidade, repetiu Caio, sentindo uma conexão inesperada com o passado. Sim, confirmou Marina, seus olhos brilhando com a lembrança. Me disse uma vez, Marina, a verdadeira dignidade não está no que você possui, mas em como trata os outros e a si mesma. Nunca se esqueça disso. As palavras ressoaram profundamente em Caio. Eram tão características de sua mãe que quase podia ouvi-la pronunciando-as. Sou exatamente como algo que ela diria, murmurou sentindo uma pontada de dor e nostalgia. Marina pareceu hesitar antes de continuar. Na última semana, disse em voz baixa, quando ela já estava muito fraca, me pediu que prometesse uma coisa. O que ela te pediu? Perguntou Caio, prendendo a respiração. Me pediu que cuidasse do senhor, respondeu Marina, suas bochechas tingindo-se levemente de rosa. Não da casa ou das coisas do senhor, mas do senhor. Disse que o senhor sabia muito sobre negócios, mas pouco sobre o que realmente importa na vida. A revelação golpeou Caio como uma onda. Sua mãe, mesmo nos últimos dias, havia estado preocupada com seu futuro, não com seu sucesso financeiro, mas com sua felicidade genuína. Nunca me contou isso, disse, sua voz mal um sussurro. Não me parecia meu lugar fazer isso, senhor, respondeu ela simplesmente. Além disso, o senhor nunca antes me havia perguntado nada de pessoal. A verdade nessas palavras o envergonhou profundamente. 5 anos trabalhando em sua casa, e ele nunca havia se interessado realmente por quem ela era, o que sonhava, o que a motivava. Um silêncio carregado de significado preencheu o quarto. Caio se encontrou contemplando Marina como se a visse pela primeira vez. Não como a funcionária doméstica de uniforme cinza, mas como uma mulher de extraordinária integridade e profundidade. E você tem cumprido essa promessa? Perguntou finalmente. A que fez para minha mãe? Um sorriso melancólico apareceu no rosto de Marina. Tenho tentado, senhor, respondeu com simplicidade, embora nem sempre tenha sido fácil. Por quê? Marina desviou o olhar para a janela, onde a luz do sol iluminava os jardins que ela ajudava a manter. Porque para cuidar de verdade de alguém, essa pessoa precisa permitir, explicou com surpreendente clareza. E o senhor tem mantido o mundo a certa distância. A perspicácia da observação deixou Caio momentaneamente sem palavras. Era verdade. Desde a morte de sua mãe, havia construído muros invisíveis, mas impenetráveis ao seu redor, permitindo que as pessoas se aproximassem do dinheiro, da posição, mas nunca realmente dele. Repentinamente desconfortável com a direção dos pensamentos, mudou de assunto. Meu pai me disse que te encontrou estudando livros de medicina ontem à noite. As bochechas de Marina coraram visivelmente. Não queria ser intrometida. Apressou-se em explicar. Só pensei que poderia ser mais útil se entendesse melhor sua condição. É a coisa mais atenciosa que alguém fez por mim em muito tempo, disse Caio com sinceridade absoluta. Seus olhares se encontraram por um instante que pareceu se estender indefinidamente. Algo indefinível, mas poderoso passou entre eles. Uma corrente de entendimento que transcendia palavras. O momento foi interrompido pelo som do celular de Caio. Era uma mensagem de Letícia,
com uma selfie na boutique mais exclusiva de Higienópolis. Escolhendo algo especial para te animar, meu amor. A justa posição não poderia ser mais clara. Letícia, gastando fortunas em uma loja de luxo, enquanto Marina passava horas estudando como cuidá-lo melhor. Precisa de mais alguma coisa, senhor? Perguntou Marina, retomando o tom profissional. Caio queria dizer tantas coisas. Queria confessar a farsa, explicar por que havia orquestrado aquela elaborada mentira, pedir perdão por não tê-la realmente visto durante 5 anos. Mas as palavras travaram na garganta. Não, obrigado, Marina. Pode ir. Quando a porta se fechou atrás dela, Caio se encontrou envolto em um turbilhão de emoções contraditórias. A culpa pelo engano se misturava com a certeza crescente de que aquela farsa estava revelando verdades que talvez, de outro modo, ele nunca descobrisse. Pela primeira vez desde que começou aquele jogo, se perguntou quem resultaria mais machucado quando a verdade viesse à tona, e pela primeira vez temeu que pudesse ser exatamente a pessoa que menos merecia. Enquanto contemplava a fotografia de sua mãe na mesinha de cabeceira, uma revelação cristalizou em sua mente. Seu coração havia começado a reconhecer o que sua mente ainda não se atrevia a admitir, e esse reconhecimento mudava absolutamente tudo. O relógio antigo do corredor marcou 11 horas da manhã com seu característico som grave. Era o 5º dia da farsa, e a mansão Drummond fervilhava com uma atividade inusual. Letícia havia organizado um almoço para animar Caio, convidando os amigos mais próximos do círculo social. Na cozinha, Marina coordenava eficientemente os 3 chefes contratados para a ocasião, enquanto supervisionava a preparação dos pratos favoritos de Caio que ela mesma havia sugerido. Suas olheiras revelavam noites de desvelo, alternando entre o cuidado ao patrão e suas responsabilidades habituais na mansão. "Onde coloco essas flores, senhorita?" perguntou um dos assistentes, segurando um arranjo floral extravagante que custava o que Marina ganhava em um mês. "No hall principal, por favor", respondeu ela com amabilidade. "E certifique-se de retirar os lírios. O senhor Caio é alérgico a eles." Letícia, que supervisionava os últimos detalhes vestida com um terno de R$ 8.000, entrecerrou os olhos. "Deixa", ordenou ao assistente. "São os mais bonitos do arranjo." Marina se manteve firme, embora sua voz permanecesse respeitosa. "Com todo respeito, senhorita, os lírios provocam espirros no senhor Caio. Pode ser incômodo para ele e para os convidados." "Desde quando uma empregada toma decisões sobre a decoração?" retrucou Letícia, a máscara de amabilidade escorregando momentaneamente. O silêncio caiu sobre a cozinha. Os chefes trocaram olhares desconfortáveis enquanto continuavam trabalhando, fingindo não escutar. "Desde que o senhor Caio me encarregou pessoalmente do seu cuidado", respondeu Marina com dignidade tranquila. "Mas é claro que a senhorita tem a última palavra." Antes que Letícia pudesse replicar, Hélio Drummond entrou na cozinha. Impecável com seu terno azul marinho e sua presença imponente. "Bom dia", saudou avaliando a cena com olhos perspicazes. "Algum problema?" Letícia mudou instantaneamente de expressão. "De jeito nenhum, seu Hélio", respondeu com um sorriso radiante. "Só acertando detalhes para que tudo fique perfeito." O ancião observou o arranjo floral em disputa. "Esses lírios precisam ser retirados", disse com naturalidade. "Meu filho é alérgico desde criança." A vitória silenciosa de Marina não passou despercebida por Letícia, cujo sorriso se tensionou visivelmente. "Claro, descuido meu", concedeu, fazendo um gesto ao assistente para retirar as flores. Hélio se aproximou do fogão, onde Marina supervisionava um caldo com aroma delicioso. "Caldo de galinha com legumes frescos?" perguntou, inalando com apreciação. "Era a especialidade de minha esposa nos dias difíceis." "A senhora Sandra me ensinou a receita, senhor", confirmou Marina com um pequeno sorriso. Dizia que era infalível para levantar o ânimo. Letícia observava o intercâmbio com crescente irritação. A familiaridade entre o patriarca Drummond e a funcionária doméstica era algo que não havia antecipado. "Seu Hélio, os primeiros convidados vão chegar", interveio, tomando seu braço com delicadeza. "Me acompanha ao hall?"
Enquanto eles se afastavam, Marina terminou de preparar a bandeja para Caio. Diferente do serviço ostentatório que seria usado para os convidados, escolheu a louça simples, que ele preferia para as refeições privadas. Colocou uma pequena flor silvestre em um copo, um toque pessoal que sabia que ele apreciaria mais do que as caras orquídeas do centro de mesa principal. Ao entrar no quarto de Caio, encontrou-o contemplando pela janela o movimento de veículos de luxo que começavam a chegar. Estava formalmente vestido com uma camisa azul claro que ela havia passado pessoalmente, sentado na cadeira de rodas que fazia parte de sua elaborada mentira. "Seu almoço, senhor", anunciou suavemente. Caio se virou e seu rosto se iluminou ao vê-la. Era uma reação sutil, mas inegável, que Marina havia começado a notar nos últimos dias. "Bem na hora de me salvar", disse com um sorriso cúmplice. "Não faço a menor ideia de como vou sobreviver a 3 horas de conversas superficiais sobre iates e ações na bolsa." Marina colocou a bandeja sobre a mesinha auxiliar e se dispôs a ajudá-lo, mas ele a deteve gentilmente. "Espera, fecha a porta um momento", pediu em voz baixa. "Preciso conversar com você." Intrigada, Marina obedeceu e voltou ao lado dele. Caio parecia inusitadamente nervoso. "Tenho pensado muito nesses dias", começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Sobre minha vida, minhas decisões, as pessoas que me cercam." Marina esperou pacientemente, as mãos cruzadas à frente do uniforme impecável. "Estava me perguntando", continuou ele hesitante, "o que você pensaria de alguém que mente para descobrir a verdade?" A pergunta flutuou no ar como uma bolha delicada. Marina considerou a resposta por vários segundos. "Penso que às vezes buscamos respostas complicadas para perguntas simples", respondeu finalmente. "A verdade tem um jeito de se revelar sem precisar de estratagemas." Algo em sua resposta pareceu afetar profundamente Caio. Sua expressão se tornou pensativa, quase vulnerável. E se essa pessoa está tão acostumada a que as pessoas mintam por interesse que já não sabe reconhecer a sinceridade? Marina o olhou diretamente nos olhos com uma intensidade incomum nela. "Então essa pessoa precisa aprender a confiar no que vê dia após dia, não em palavras ou gestos extraordinários." Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Por um momento, pareceu que Caio estava prestes a confessar algo importante, mas foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Letícia entrou com um grupo de 4 pessoas elegantemente vestidas. Felipe e Renata Andrade, herdeiros de uma rede hoteleira, e os irmãos Lacerda, conhecidos investidores no mercado imobiliário. "Aqui está nosso valente paciente", exclamou Letícia teatralmente. "Não é admirável como enfrenta essa provação?" Os convidados se aproximaram com expressões de falsa preocupação. Marina se afastou discretamente para um canto, tornando-se invisível para todos, exceto para Caio, cujo olhar continuava a buscá-la, enquanto cumprimentava mecanicamente os visitantes. "Que acidente desafortunado, amigo", comentou Felipe, batendo no ombro de Caio com força desnecessária. "Mas com seu dinheiro, você vai ter os melhores especialistas do mundo." "A reabilitação é fundamental", acrescentou Renata, inclinando-se mais do que necessário. "Meu primo ficou assim depois de um acidente de esqui, mas em 6 meses já estava nas pistas de novo. Claro, gastou uma fortuna em um centro exclusivo em Canela." Caio assentiu cortesmente, mas seus olhos revelavam um tédio profundo. Letícia, percebendo sua falta de entusiasmo, tentou animar a conversa. "Temos considerado opções em Gramado", comentou, acariciando o braço de Caio possessivamente. "Embora meu pobre prometido prefira se recuperar em casa, não é, meu bem?" O termo prometido fez Marina levantar involuntariamente o olhar. Não havia aliança no dedo de Letícia, mas a mensagem territorial era clara. "Ainda não marcamos data para o casamento", esclareceu Caio, sua voz repentinamente firme. "Na verdade, acho que essa situação nos mostrou que temos prioridades diferentes." Um silêncio incômodo caiu sobre o grupo. Letícia riu nervosamente. "Meu amor, o acidente afetou seu humor", disse, tentando controlar a situação. "Deveríamos passar para a sala de jantar. A comida está pronta." "Prefiro comer aqui", respondeu Caio.
Marina já trouxe meu almoço. Todos os olhares se dirigiram para a bandeja sobre a mesinha. Um caldo fumegante, pão recém-assado, uma salada fresca e uma simples flor silvestre em um copo de água. A simplicidade do arranjo contrastava dramaticamente com a ostentação que esperava na sala de jantar principal. Como preferir, meu bem, concedeu Letícia com um sorriso tenso. Tem certeza de que não quer que eu fique com você? Tenho certeza, respondeu ele com calma. Marina me ajuda se precisar de algo. Os convidados trocaram olhares confusos enquanto Letícia os conduzia para a porta, lançando um último olhar gélido em direção a Marina. Quando ficaram sozinhos, Caio suspirou profundamente. Obrigado por me salvar, disse, provando a sopa com genuína apreciação. Está deliciosa. É a receita da sua mãe, explicou Marina, aproximando-se para ajustar o guardanapo no colo dele. Ela sempre dizia que era melhor do que qualquer remédio. Sinto a falta dela todos os dias, confessou Caio com repentina vulnerabilidade. Ela teria visto através de Letícia em 5 minutos. Marina ficou em silêncio, consciente de que não era seu lugar opinar sobre a noiva do patrão. O que você pensa dela, Marina? Perguntou Caio diretamente. E, por favor, seja honesta. Presa em uma pergunta impossível, Marina escolheu as palavras com extremo cuidado. Penso que a senhorita Letícia é exatamente quem sempre demonstrou ser, respondeu diplomaticamente. E que o senhor sempre viu a verdade, embora talvez tenha escolhido não reconhecê-la. A resposta, tão honesta quanto prudente, provocou um sorriso apreciativo em Caio. Você é muito mais sábia do que as pessoas imaginam, não é? Só observo, senhor, respondeu ela com simplicidade. Quando se está tanto tempo nas sombras, aprende-se a ver o que acontece na luz. O almoço na sala de jantar principal se estendeu por 3 horas. Do quarto, Caio ouvia as risadas exageradas, os brindes com champanhe de R$ 1.500 a garrafa, os comentários superficiais sobre imóveis em Jurerê Internacional e ações em alta. Era o seu mundo, o círculo ao qual pertencia por nascimento e fortuna, mas pela primeira vez se sentia completamente desconectado dele. Às 4h30 da tarde, quando os últimos convidados se foram, Letícia voltou ao quarto. Seu rosto mostrava o efeito de várias taças de champanhe e a irritação mal contida. Seus amigos foram embora, anunciou secamente. Poderia ter se esforçado um pouco mais, Caio. Felipe está considerando investir no nosso projeto do shopping. Não me lembro de ter aprovado nenhum projeto de shopping, respondeu ele, observando-a com interesse renovado. Letícia agitou a mão com impaciência. Detalhes. O ponto é que enquanto você está aqui fingindo ser um inválido, há oportunidades de negócio que estamos perdendo. A palavra fingindo ficou flutuando no ar como uma ameaça. Caio sentiu um calafrio percorrer suas costas. O que você quer dizer com fingindo? Perguntou com cautela. Os olhos de Letícia brilharam perigosamente. Ora, Caio, não sou estúpida. Ela se aproximou, inclinando-se até que seu rosto ficasse a centímetros do dele. Vi como você moveu o pé ontem quando achou que ninguém estava olhando. Não sei que jogo está jogando, mas está começando a me irritar. O coração de Caio acelerou. Sua farsa havia sido descoberta, mas de alguma forma não sentiu o pânico que esperava, e sim uma estranha liberação. E o que pretende fazer a respeito? Perguntou surpreendentemente tranquilo. Letícia sorriu, recuperando sua compostura calculadora. Nada por enquanto, respondeu acariciando sua bochecha com fingida ternura. Suponho que você tem suas razões para essa palhaçada. Talvez até me beneficie. Afinal, um homem vulnerável precisa ainda mais de uma esposa devotada, não acha? Seu tom deixava claro que havia decidido usar o engano a seu favor em vez de expô-lo. Era exatamente o tipo de manipulação que confirmava tudo que Caio havia começado a suspeitar. Letícia, disse com voz firme, acho que precisamos conversar sobre nosso futuro. Claro, meu amor, respondeu ela com doçura venenosa. Mas agora preciso ir. Tenho um compromisso no spa que simplesmente não posso cancelar. O estresse de cuidar de você está afetando minha pele. Quando a porta se fechou atrás dela, Caio permaneceu imóvel por vários minutos.
A revelação de que Letícia sabia a verdade, mas havia escolhido continuar o jogo por conveniência, mudava completamente a dinâmica do plano. Seus pensamentos foram interrompidos pela entrada de Marina, que trazia uma bandeja com chá. Pensei que pudesse gostar de algo quente depois de uma tarde tão intensa, disse, colocando a xícara sobre a mesinha. Caio a observou com uma nova clareza. Enquanto Letícia jogava xadrez com seus sentimentos, calculando cada movimento por benefício próprio, Marina simplesmente estava ali, dia após dia, oferecendo conforto sem esperar nada em troca. Marina, disse repentinamente, se você pudesse fazer qualquer coisa com sua vida, se dinheiro e circunstâncias não fossem um problema, o que faria? A pergunta pareceu surpreendê-la. Por um momento, a máscara profissional escorregou, revelando a mulher por trás do uniforme. Estudaria medicina, respondeu com inesperada paixão. Sempre quis ser médica, ajudar quem sofre, mas quando minha mãe adoeceu tive que abandonar os estudos. A resposta comoveu Caio profundamente. Ali estava uma mulher com um propósito nobre, obrigada pelas circunstâncias a servir a pessoas que mal a viam como ser humano. Quantos anos você tem, Marina? 27, senhor. Não é tarde para estudar, observou ele. Poderia retomar de onde parou? Um sorriso triste apareceu nos lábios de Marina. Talvez um dia, respondeu com resignação. Mas por enquanto, minha mãe ainda precisa de tratamentos caros. E este emprego paga melhor do que qualquer outro a que eu poderia aspirar sem diploma universitário. A simplicidade do dilema dela, a dignidade com que aceitava as limitações impostas pela situação, despertaram em Caio uma admiração que ele nunca havia sentido por ninguém. Sabe o que meu pai me disse ontem? Comentou, aparentemente mudando de assunto. Que nunca tinha visto ninguém trabalhar tão duro por tão pouco reconhecimento. As bochechas de Marina se tingiriam de rosa. Só faço meu trabalho, senhor. Não, replicou Caio com firmeza. Você faz muito mais que isso. Cuida desta casa como se fosse sua. Se preocupa com pessoas que mal te agradecem. Estuda livros de medicina no seu tempo livre para cuidar melhor de um homem que nem sequer se deu ao trabalho de realmente te conhecer durante 5 anos. Marina baixou o olhar, visivelmente desconfortável com o reconhecimento. A senhora Sandra sempre dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito, murmurou. Não sei fazer as coisas de outro jeito. Algo dentro de Caio se quebrou naquele momento. A comparação entre essa mulher de princípios inabaláveis e a manipuladora que pretendia se tornar sua esposa era tão absoluta, tão definitiva, que ele se perguntou como havia podido ser tão cego. Marina, há algo que preciso te dizer. Começou decidido a confessar o engano. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu bruscamente. Era Hélio, com uma expressão de alarme em seu rosto habitualmente impassível. Caio, é sua tia Vera, anunciou com voz grave. Ela sofreu um infarto. Precisamos ir ao hospital imediatamente. O mundo pareceu parar. A tia Vera, irmã de sua mãe e a única familiar que realmente lhe restava além do pai, estava em perigo. Prepara o carro, respondeu Caio, esquecendo por um momento a farsa. Estarei pronto em 5 minutos. Quando o pai saiu para dar instruções ao motorista, Caio se encontrou diante de uma encruzilhada. Olhou para Marina, cujos olhos refletiam preocupação genuína, e tomou uma decisão. Lentamente, diante do olhar atônito dela, se pôs de pé. Senhor, o que está fazendo? Sussurrou ela com os olhos arregalados de surpresa. Sua lesão... Não há lesão, Marina, confessou, sentindo um peso enorme abandonar seus ombros. Nunca houve. Tudo foi uma mentira para provar se Letícia me amava de verdade. O choque no rosto de Marina deu lugar gradualmente à compreensão e depois a algo mais complexo. Decepção. Tudo foi uma farsa? Perguntou ela, a voz mal audível. As noites em claro, a preocupação, os cuidados. Sinto muito, murmurou Caio, compreendendo tarde demais o dano que havia causado. Nunca pensei em como isso afetaria outras pessoas. Marina recuou um passo, seu rosto recuperando a máscara profissional que havia começado a abandonar nos últimos dias. Vou avisar à cozinha que o senhor não jantará em casa esta noite, disse com voz neutra,
como se não acabasse de descobrir que havia sido involuntariamente parte de um engano cruel. Marina, espera. Caio tentou detê-la. Por favor, me deixa explicar. Mas ela já se dirigia para a porta. Sua postura ereta, sua dignidade intacta apesar do golpe recebido. Sua tia precisa do senhor, respondeu sem se virar. Não deveria fazê-la esperar. Quando a porta se fechou atrás dela, Caio compreendeu que em seu elaborado jogo para descobrir a verdade sobre Letícia, havia machucado profundamente a única pessoa que lhe havia mostrado cuidado genuíno. E enquanto se preparava para ir ao hospital, uma certeza cristalizou em sua mente. Havia ganhado clareza sobre sua relação com Letícia, mas o preço havia sido perder a confiança de alguém infinitamente mais valioso. O hospital sírio-libanês resplandecia sob as luzes da noite, sua fachada de cristal refletindo as estrelas como um espelho monumental. Eram 11h15 quando Caio saiu pelas portas automáticas, exausto, mas aliviado. Sua tia Vera estava estável, após 6 horas de tensão e procedimentos médicos. "O carro está pronto, filho", anunciou Hélio, que o esperava no saguão. "Seguro de que não quer ficar? Os médicos dizem que ela vai dormir até amanhã", respondeu Caio, passando a mão pelo cabelo despenteado. "Além disso, tenho assuntos urgentes para resolver em casa." Durante o trajeto na limusine, Caio permaneceu em silêncio, contemplando as luzes da cidade através do vidro fumê. A expressão de decepção no rosto de Marina o perseguia como um fantasma. "Vai me contar o que aconteceu de verdade?" perguntou finalmente Hélio. "Te conheço o bastante para saber que algo mudou." Caio suspirou profundamente. "Marina descobriu a verdade", confessou. "Ou melhor, eu mesmo revelei quando surgiu a emergência com a tia Vera." Hélio assentiu lentamente. "E como ela reagiu?" "Com dignidade", respondeu Caio, sentindo o peso da palavra. "Como faz em tudo." Um sorriso enigmático apareceu no rosto do ancião. Quando a limusine atravessou os imponentes portões da mansão Drummond, eram quase meia-noite, mas, para surpresa de Caio, as luzes da cozinha continuavam acesas. Ao entrar pela porta lateral, encontrou Marina preparando meticulosamente uma bandeja com sanduíches, frutas e chá quente. Vestia ainda o uniforme, embora sua jornada tivesse terminado oficialmente 6 horas antes. "Marina", murmurou ele, surpreso com sua presença. "O que você está fazendo aqui tão tarde?" Ela se sobressaltou levemente, mas recuperou rapidamente a compostura profissional. "Imaginei que vocês voltariam com fome do hospital, senhor", respondeu com voz neutra, evitando seu olhar. "Como está sua tia?" "Estável", respondeu Caio, comovido com o gesto. "Os médicos dizem que vai se recuperar completamente." Marina assentiu, visivelmente aliviada. "Fico muito feliz. A senhora Vera sempre foi muito gentil comigo." Um silêncio incômodo se instalou entre eles. Caio observou como suas mãos, levemente avermelhadas pelo trabalho constante, organizavam meticulosamente a bandeja. "Você deveria ter ido para casa horas atrás", disse finalmente. "Estava preocupada", respondeu ela simplesmente, como se fosse a explicação mais natural do mundo. A simplicidade de sua resposta, a ausência de reproche ou amargura, golpeou Caio com mais força do que qualquer acusação. "Marina, sobre o que aconteceu antes." "Não é necessário que o senhor explique nada", interrompeu ela com firmeza respeitosa. "Te devo uma explicação", insistiu ele, "e um pedido de desculpas." Marina finalmente levantou o olhar, seus olhos refletindo uma mistura de dor contida e resignação. "O que o senhor me deve", respondeu com uma dignidade que o deixou sem palavras, "é respeito. O mesmo que eu lhe mostrei todos esses anos." Antes que Caio pudesse responder, a porta da cozinha se abriu bruscamente. Era Letícia, vestida com um conjunto de seda preta que claramente não era roupa de dormir. "Caio", exclamou com falsa preocupação, "não sabia que você tinha voltado. Como está a Vera?" Seu hálito cheirava levemente a álcool e perfume caro. Caio notou um detalhe revelador. Ela usava um batom diferente do que havia usado pela manhã. "Onde você estava, Letícia?" perguntou com calma estudada.
Te liguei 3 vezes do hospital. No spa, como te disse, respondeu ela, rápido demais. Depois fui para casa me trocar. Meu celular deve ter ficado sem bateria. Marina baixou discretamente o olhar, continuando com sua tarefa, enquanto a mentira pairava no ar como um perfume barato. Interessante, comentou Caio, porque liguei também para seu apartamento. Sua assistente disse que você havia saído com Adriano Mota para um jantar de negócios. O rosto perfeitamente maquiado de Letícia se tensou visivelmente. Adriano queria discutir os planos do shopping. Improvisou ela, recuperando rapidamente a compostura. Foi estritamente profissional. Claro, respondeu Caio, sua voz carregada de ironia. Tão profissional que você esqueceu de mencionar que jantaria com o homem que tentou comprar minha empresa no ano passado. Letícia entrecerrou os olhos, percebendo a mudança na atitude de Caio. Não sabia que precisava te informar de cada passo que dou, replicou, abandonando gradualmente a fachada doce. Especialmente considerando sua condição atual. A tensão na cozinha era palpável. Marina terminou silenciosamente de preparar a bandeja e fez menção de se retirar. Fica, Marina, ordenou Caio com firmeza surpreendente. Essa conversa também diz respeito a você. Letícia olhou para a funcionária doméstica com desdém mal disfarçado. O que essa empregada poderia ter a ver com assuntos entre nós? Caio respirou fundo, tomando a decisão que havia estado se formando em seu interior durante dias. Marina foi testemunha de algo importante, Letícia, começou, sua voz adquirindo uma segurança renovada. Foi testemunha de como você trata as pessoas quando acha que elas não podem te beneficiar, de como abandona alguém que supostamente ama quando ele se torna inconveniente, de como dinheiro e status são as únicas coisas que realmente importam para você. O rosto de Letícia se transformou, a máscara de amabilidade caindo completamente para revelar a fúria por baixo. Você se atreve a me julgar? Sibilou. Você que ficou fingindo uma paralisia para manipular a todos ao redor? Marina não conseguiu conter um pequeno sobressalto de surpresa. Letícia sorriu com malícia. Ah, ela não tinha te contado, querida, disse com doçura venenosa. Seu adorado patrão estava perfeitamente saudável o tempo todo. Todos os seus sacrifícios, as noites sem dormir, a sua tocante dedicação, tudo foi parte do experimento dele. Caio deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre as duas mulheres. Chega, Letícia, disse com uma autoridade que surpreendeu até a si mesmo. Marina já sabe a verdade. Fui eu mesmo quem revelei esta tarde. A surpresa no rosto de Letícia foi momentânea, rapidamente substituída por um sorriso calculista. Entendo o que está acontecendo aqui, disse, avaliando a situação com novos olhos. Você se encantou com a empregada. Que comovente. Ela se aproximou de Caio, sua voz baixando a um sussurro confidencial. Mas sejamos realistas, meu bem. Você pode se divertir com ela se quiser. Não seria o primeiro milionário a fazer isso. Mas ambos sabemos que você precisa de alguém do seu nível para o papel de esposa. A crueldade calculada de suas palavras, pronunciadas como se Marina não estivesse presente ou não importasse, cristalizou tudo o que Caio havia estado sentindo. Você tem razão em uma coisa, Letícia, respondeu com voz clara. Preciso de alguém do meu nível. Alguém com integridade, compaixão e dignidade genuína. Fez uma pausa significativa. Qualidades que Marina possui em abundância e que você, com todo o seu dinheiro e conexões, jamais demonstrou. Os olhos de Letícia se abriram com indignação. Está terminando comigo? Perguntou incrédula. Por uma empregada? Estou terminando com você porque finalmente vejo quem você é de verdade, corrigiu Caio. Meu acidente não criou sua indiferença e superficialidade. Apenas as revelou. Letícia riu amargamente, recuperando a compostura com a rapidez de uma predadora. Vai se arrepender disso, avisou ajustando o casaco com elegância estudada. Quando a novidade de brincar de Salvador com sua Cinderela passar, vai lembrar que você pertence ao nosso mundo, não ao dela. Com essas palavras, dirigiu-se para a porta, parando brevemente para lançar um último olhar venenoso em direção a Marina.
Aproveite seus 5 minutos de atenção, querida. Homens como ele sempre voltam para mulheres como eu. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio pesado invadiu a cozinha. Marina permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara indecifrável de emoções contidas. Deveria ir, murmurou finalmente, fazendo menção de pegar sua bolsa. Por favor, não vá, pediu Caio, sua voz despojada de toda pretensão. Não assim. Foi um dia muito longo, senhor, respondeu ela, evitando seu olhar. E amanhã preciso estar aqui cedo. Não haverá um amanhã assim, declarou Caio com firmeza. Você não vai voltar a esta casa como funcionária, Marina. Ela empalideceu visivelmente, interpretando suas palavras como uma demissão. Entendo, disse com dignidade, embora sua voz tremesse levemente. Pegarei minhas coisas de manhã. Não me entendeu, corrigiu Caio rapidamente, aproximando-se até ficar diante dela. Não quero que você volte como funcionária, porque quero que volte como algo completamente diferente. Confusão e cautela se misturaram nos olhos de Marina. Não entendo, senhor. Caio respirou fundo buscando as palavras adequadas para expressar a transformação que havia experimentado. Durante 5 anos você esteve ao meu lado todos os dias, cuidou da minha casa, lembrou das minhas preferências, honrou a memória da minha mãe e nos últimos dias me mostrou mais lealdade, compaixão e respeito genuíno do que qualquer pessoa do meu círculo social. Fez uma pausa, reunindo coragem. Me envergonha admitir que precisei de uma farsa para ver o que sempre esteve diante de mim. Os olhos de Marina se umedeceram, mas ela manteve a compostura. O que o senhor está dizendo exatamente? Estou dizendo que fui rodeado de pessoas falsas a vida toda. Pessoas que só veem minha conta bancária e meu sobrenome, respondeu, sua voz ganhando intensidade. E que você é a única pessoa que realmente me viu, Caio, não o herdeiro Drummond. Deu mais um passo, reduzindo a distância entre eles. Estou dizendo que quero te conhecer, Marina. Não como minha funcionária, mas como a mulher extraordinária que você é. Quero saber seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quero a oportunidade de conquistar sua confiança, de provar que posso ser digno de alguém como você. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Marina, quebrando finalmente sua cuidadosa compostura. Por que deveria confiar no Senhor? Perguntou com honestidade dolorosa. Como sei que isso não é mais uma prova ou experimento? A pergunta o golpeou com força, mas Caio reconheceu sua legitimidade. Não pode saber, admitiu com humildade. Só posso te pedir que me dê a oportunidade de provar com ações, não com palavras. Tirou um envelope do paletó e o colocou sobre a mesa. Esta é minha primeira tentativa, explicou. É uma bolsa completa para a Faculdade de Medicina da USP. Cobre matrícula, livros e uma bolsa mensal, para que você possa se dedicar exclusivamente a estudar. Sem condições, sem expectativas. É sua, independentemente do que decidir sobre nós. Os olhos de Marina se abriram com espanto. Não posso aceitar algo assim, murmurou, embora sua voz traísse o anseio profundo em seu coração. Não é um presente, corrigiu Caio. É um investimento em alguém que merece a oportunidade de alcançar seu potencial. Além disso, acrescentou com um pequeno sorriso, inclui cobertura médica completa para sua mãe, os melhores especialistas, os tratamentos mais avançados. A menção à mãe quebrou as últimas defesas de Marina. As lágrimas correram livremente por suas bochechas. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que faria isso por mim? Caio a olhou com uma intensidade que comunicava mais do que qualquer palavra. Porque durante minha suposta paralisia, fui mais feliz com a sua simples presença do que em 3 anos ao lado de Letícia e todo o seu mundo de luxos vazios, confessou. Porque quando achei que minha tia estava em perigo, você foi a pessoa em quem pensei. E porque quando finalmente pude me levantar daquela cadeira de rodas, a única coisa que queria era estar à sua altura. Um silêncio carregado de possibilidades preencheu o espaço entre eles. Finalmente, Marina falou, sua voz mal um sussurro. Meu turno termina às 7 da manhã, disse, roçando timidamente o envelope com os dedos. Se o senhor realmente quer me conhecer, poderíamos tomar um café como iguais.
A simplicidade de sua proposta, a dignidade com que estabelecia os próprios termos, comoveu Caio profundamente. Será uma honra, respondeu com sinceridade absoluta. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu novamente. Era Hélio, que avaliou a cena com olhos perspicazes. Desculpem a interrupção, disse, embora seu sorriso sugerisse que não lamentava em absoluto ter entrado. Só queria me certificar de que tudo estava bem. Tudo está perfeito, pai, respondeu Caio sem tirar os olhos de Marina. Pela primeira vez em muito tempo. O ancião assentiu com aprovação mal disfarçada. Marina, está muito tarde para você voltar sozinha para casa, comentou com tom casual. Vou mandar o motorista te levar. Obrigada, seu Hélio, respondeu ela, recuperando gradualmente a compostura. É muito gentil. Não é gentileza, é o certo, corrigiu o ancião. Algo que minha falecida esposa sempre valorizou acima de tudo. Enquanto Marina recolhia seus pertences, Hélio se aproximou do filho. Sua mãe estaria orgulhosa, murmurou, apertando brevemente seu ombro. Você finalmente está vendo com o coração, não só com os olhos. Quando Marina se dirigiu para a porta, Caio a acompanhou até o hall. Sob a luz tênue do recibidor, ela parecia diferente, mais jovem, mais vulnerável, mas também mais forte, como se um peso invisível tivesse sido levantado de seus ombros. Até amanhã, Sr. Caio, despediu-se formalmente, embora houvesse um novo calor em sua voz. Até amanhã, Marina, respondeu ele. E, por favor, só Caio. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela. Isso vai precisar de prática, Caio. A forma como pronunciou seu nome, despojado de formalidades e hierarquias, soou mais íntima do que qualquer carícia. Enquanto observava o carro se afastar pelo caminho de entrada, Caio compreendeu com clareza cristalina a lição mais valiosa que sua farsa havia lhe ensinado. Às vezes, precisamos perder tudo o que acreditamos importante para descobrir o que realmente importa. E no caso dele, o que realmente importava tinha nome, rosto e uma dignidade que nenhuma fortuna poderia comprar. Fim. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem você ama. Cada curtida nos ajuda a continuar trazendo histórias que inspiram e emocionam. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E conta pra gente nos comentários. Você já encontrou alguém que te amou de verdade, sem interesse? De qual cidade você está nos assistindo? A gente adora saber que tem amigos por todo o Brasil. Até a próxima história.